Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho como a corrida entrou na minha vida. Eu corro faz uns anos, é atividade física que eu amo fazer, que me ajuda muito. Eu já vi alguns vídeos nesse sentido assim, hoje em dia tá bem alta a corrida, que bom. Então eu também vim compartilhar como foi pra mim, contando, né, como foi comigo. Antes disso, se inscreve no canal, já curte esse vídeo aqui e já compartilha com alguém que gosta desse assunto e desse tema. Vamos lá! Antes de correr, eu caminhava. Eu caminhava bastante na época ali mais jovem, né? Não lembro exatamente o ano, talvez 2015, 2016. Eu praticava, né? Eu ia à academia, nessa época eu trabalhava, estudava, mas eu tava ali nesse foco de emagrecimento. Então eu caminhava final da tarde, descia no meu bairro, caminhava quarteirões assim, e era muito bom. Eu sempre gostava desse tempo, era muito bom porque me ajudava muito a pensar. Via também os benefícios na saúde, no peso, porque caminhar ajuda muito, né? E eu gostava por isso, porque era algo que era assim, aquele momento que eu tava só caminhando assim. Ali acredito, acho que 2018 é o meu primeiro registro no aplicativo de corrida que eu tinha. Então não sei se antes disso eu já fiz alguma corrida, mas eu acho que não. Eu comecei a correr, não em provas, por mim mesma. Comecei a correr, eu acredito que na rua, porque eu tinha medo de correr na esteira. Mas, gente, sem nada, sem nenhum intuito, não sabia o que era ritmo direito, eu só corria. E aí eu corria, quando sentia cansaço eu parava e caminhava. Então, foi nesse movimento mesmo de conhecer. Então, foi muito isso. Eu já caminhava, e aí eu pensei, não, se eu já caminho bastante tempo, vou me desafiar aqui e vou correndo. Então eu fazia um pouco desse exercício comigo mesmo. E eu fazia isso, né? Eu tinha muito medo de correr na esteira. Eu já estava na academia, eu tinha muito medo de correr na esteira. Eu lembro que eu tinha medo de cair. Então às vezes eu até corria assim, segurando, ou muito devagarzinho, muito trotezinho mesmo, que eu tinha medo. Mas eu comecei ali a tentar e me desafiando nisso. E aí qual foi o grande start para mim? Eu fui para Curitiba, né, a trabalho, morar lá em Curitiba. Fiquei lá quase 2 anos. E lá eu enfrentei um período muito difícil da depressão. Só que algumas pessoas que trabalhavam na minha empresa tinham esse movimento de corrida, de exercício físico e tudo mais. Ia ter uma corrida em Curitiba. E aí eu fiquei assim, sabendo e tudo mais. Eu falei, eu vou me inscrever. Eu até fazia um pouco de exercício físico, tinha um parque perto da minha casa, então às vezes eu descia, tentava correr por ali, mas nada muito sério, não estava treinando nessa época. E aí eu me inscrevi para uma corrida de 5 quilômetros. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu corri na rua numa prova. Eu não me lembro de nenhum outro registro disso. Então, essa foi a primeira corrida. E foi tão legal. Eu morri, né? Eu corri quase 5 quilômetros, acho que em 1 hora. Foi assim, muito lento. Foi muito mais pra eu correr. Então a energia da prova foi tão maravilhoso que eu saí, cara, que legal, que bacana. Aquele vício mesmo, né? Quem corre sabe. Quem corre uma corrida de rua sabe como que é. E aí, passou um tempinho, ia ter outra corrida de 7,5 km. Lembra que eu não tava treinando direito, né? Não tava fazendo muito acompanhamento, nada. Me inscrevi. 7,5 km. À noite. Foi muito difícil. E eu acho que eu só consegui concluir essa corrida porque uma das meninas da empresa correu comigo, do meu lado. A gente foi até o final juntas. Ela também não tava correndo assim rapidão, então eu consegui manter ali com ela, mas eu ofegante, cansadérrima, e ela correndo, eu falei, meu Deus, eu não posso parar aqui porque ela tá correndo do meu lado, então eu tinha que continuar correndo com ela. Mas ainda assim, eu concluí 7,5. Eu fiquei tão feliz com isso, eu fiquei tão orgulhosa de mim mesma, que eu já pensei, não, eu quero levar isso pra mim. É isso daqui que vai me ajudar. E no momento que eu tava vivendo, que era uma depressão, foi uma das ferramentas ali que me salvou, que me ajudou a sair daquele momento que eu tava. Então foi tão incrível, foi tão maravilhoso que quando a gente voltou pro Rio, eu voltei a morar no Rio. Eu falei, não,
qualquer prova que eu vou correr aqui no Rio, porque eu quero viver esse sentimento. E aí eu engravidei. Então eu parei de correr, eu parei de caminhar. Eu fazia ali alguns exercícios físicos, né? Eu estava no Pilates, eu tinha alguns momentos que eu caminhava, mas eu parei totalmente. Eu acho que se eu tivesse um acompanhamento, né? Alguém me ajudando, eu não pararia 100%, porque eu saberia que não tinha risco. Como eu não tinha, eu fiquei com um pouco de medo, então eu preferi parar. Eu não sabia, né, se podia, na gestação e tudo mais. Então eu não corri nesse tempo, fiquei aí 2 anos parada. Quando o Pedro completou 1 ano e pouquinho, eu comecei a ter um ajuste de rotina, né, voltando ali a ter ajuste de rotina. Aí eu falei, eu vou voltar, porque eu estava precisando, sentia muita falta, voltei a correr. E aí, quando eu voltei a correr, eu comecei um tempo sozinha, de novo, na esteira, né, onde eu já morava e tudo mais. Só que eu senti que eu queria algo mais firme, mais sério. E aí sim, aqui nesse momento eu busquei uma assessoria para me ajudar. Mas antes disso, eu acho que talvez nem precisa, assim, se você quer correr, não precisa, porque é tão acessível, é tão individual ali, que só aqui, porque por conta do meu objetivo, eu queria um acompanhamento, saber, né, como fazer as coisas e ter um pouco mais de regularidade nisso. Correr cansa muito, é algo que desgasta, você fica ofegante, você cansa correndo. E ao mesmo tempo é algo tão bom que antes de correr mesmo, né, seriamente, eu pensava, né, nossa, mas correr, fala sério, não faz sentido isso. E escuto muita gente falando, tá me perguntando, por que eu vou pagar para sofrer, vou correr na rua, porque particularmente para mim, esse momento, quando eu estou correndo, fazendo o movimento da corrida, me esforçando, controlando a minha respiração, é tão impactante para mim, é tão meu. Eu tô só assim, parece que só eu existo naquele momento. E a cada passo que a gente vai dando, né, a cada movimento da corrida, cara, dá uma vontade de parar, de desistir. E é muito assim pra mim, comigo mesmo, com a minha mente, da insistência que a corrida te dá. Porque a cada passo você tá cansado, você quer parar. Às vezes parece que não vai aguentar mais, mas ainda assim você vai, faz força, insiste, continua, corre mais um passo, corre mais 1 quilômetro, 500 metros. E é isso que acho que talvez mais me encanta na corrida. Porque o momento que ela entrou na minha vida, eu precisava de alguma coisa que me mostrasse essa continuidade. E a corrida ela foi muito assim pra mim. Vamos, continua, só mais um pouquinho, você consegue, você consegue, você consegue. E mentalmente eu acabo associando, né, a corrida à vida, né? Nós não podemos desistir, parar, então vamos, resiste, mais um pouco, você é forte, você consegue. E a corrida pra mim é esse momento. Ao mesmo tempo, durante a corrida ali, enquanto eu tô correndo, o pensamento, ele por vezes tá vazio, por vezes eu corro ouvindo música, por vezes eu corro ouvindo um podcast, por vezes eu corro sem nada, só pra não pensar ou pensar e organizar os pensamentos. É muito confuso. Só quem corre, assim, eu acho que vai conseguir pegar, porque é uma sensação de que você tem aquele momento. Dá uma paz para você organizar os seus pensamentos. Então, é o seu corpo fazendo o esforço e a sua mente descansando. É muito isso pra mim, nesse momento ali da corrida mesmo. Então, eu amo essa relação que eu tenho como a corrida é pra mim. Já me superei muitas vezes em provas que eu não queria continuar, em provas que eu me esforcei, eu consegui fazer um tempo que eu não acreditava ser possível, em treinos longos na esteira, que é muito tedioso e eu queria desistir. Eu cheguei até o fim, eu falei, caramba, consegui, cheguei até o fim. É tanta superação que a gente vai achando durante a corrida que não dá vontade de você parar. Você só quer correr mais, correr melhor, correr. Hoje eu corro 3 vezes por semana, encaixo aí na minha louca rotina, ou de manhã cedinho, ou no final do dia, e eu encaixo conforme, né, meu treinador ele vai passando os treinos, eu vou dividindo. São treinos intervalados, né? Ou treinos de tiro, que não dá muito tempo para você pensar, tem que ficar focado no que você tá fazendo, porque tiro de 200 metros,
trote de tantos... Você vai acompanhando ali, né, o que está acontecendo no treino para entender, manter respiração, controlar o seu ritmo e tudo mais. Então esses treinos são muito bons para você se desligar. Você vai só ali prestando atenção no que você está fazendo. Tem treinos que são treinos mais tranquilinhos, né, que são quilômetros, 5 quilômetros, os treinos que são mais de descanso, né, enfim, de regenerativo, que dá para você ir com mais calma, mais tranquilidade e tudo mais. E tem os famosos longões, que no meu caso, gente, meu longo já é longo para mim, 8, 10 quilômetros para mim já é. Então tem gente que corre longos de verdade, né? Que aí já é. Mas os meus ali estão nessa faixa. E também é muito positivo porque é uma distância maior e você vai treinando a sua resistência de correr por mais tempo. Então, assim, hoje eu faço nesse sentido, divido meu dia também, minha rotina da semana com fortalecimento. Então, faço um fortalecimento muscular em casa mesmo, com faixas, peso corporal. Faço esse fortalecimento muscular para evitar, né? Já tive lesões, já tive canelite, problema, tive dor na panturrilha. Então, tem que ter esse certo cuidado, né? Principalmente numa regularidade e num volume maior de corrida. E é claro que, assim, tem dia que eu tô zero afim. Tem dia que eu tô zero afim, tem dia que eu não vou. Tem dia que eu passo pro dia seguinte e aí eu vou adiando, porque ou o treino é muito difícil, eu já sei, eu coloco na minha mente que eu não vou conseguir. Ou eu não tô afim porque não dá tempo. Acontece muita coisa. Nesses dias, quando é um dia que eu não quero ir e eu vou, quando eu acabo o treino, é tão maravilhosa a sensação de vitória, de conquista, de uhul, que, gente, sério, corram. É maravilhoso. Então, nesses dias, isso dá uma motivação ainda maior, né? Porque no próximo dia que talvez eu não queira ir, eu lembro, não, mas me faz bem, depois eu vou gostar. Então, vamos que depois eu vou gostar. É muito positivo. Não tenho a melhor estrutura, eu não tenho óculos baixa pace, viseira, mochilinha, eu não tenho nada disso. Mais recentemente agora eu comprei, a única coisa que eu comprei foi o relógio, que é o meu relógio, porque pra mim valeu a pena, eu comprei ele usado, de alguém que tava vendendo por um preço mais barato do que ele de fato é, porque isso aqui é muito caro, gente, meu Deus. Mas eu comprei e me ajuda muito, porque assim, aqui eu controlo um pouco mais o ritmo e tudo mais. Mas, gente, não precisa mesmo de melhor tênis, nada disso. O que você precisa ter é o seu corpo físico para você ir correr. Então, é muito isso, assim, hoje em dia, né, com como tá em alta, muita gente, muita dica na internet, às vezes a gente complica algo que é tão simples. A corrida, ela é tão acessível, tão disponível para todo mundo. E aí, eu até entro sempre fechando com algumas dicasinhas, porque também já me perguntaram isso. O que eu faço? Eu quero começar a correr. Como que você começou a correr? Qual dica você dá para quem começou a correr? Eu acho que a primeira dica que eu dou antes de você correr, caminha. Faz intercalado. Caminha 2 minutos, corre 2. Ou, se você não quiser contar, corre um pouquinho. Quando você começar a sentir que não aguenta mais, caminha. E assim você vai. Porque o seu corpo, ele precisa se acostumar com o impacto e o esforço que a corrida exige. Porque, de fato, gente, exige muito, né? Você tá ali cansando em movimento. Se o seu corpo não faz esse movimento e você do nada começa a correr muito, você vai se machucar. Não vai sustentar por muito tempo. Não é porque você é fraco, é porque o corpo não é acostumado com isso. Então, essa de caminhar e correr é muito legal até você ver que, por exemplo, em uma semana, no primeiro dia, você vai morrer. Você vai correr, sabe? Colocando de bofe pra fora. E aí depois você vai caminhar um pouquinho. E tá. Passa uma semana fazendo isso, na próxima semana você já sente uma evolução em você mesma, que é muito maravilhoso. Você já consegue correr por mais tempo, você não cansa tanto, você já sente uma disposição melhor. É impressionante. A corrida, assim, pra mim é perfeito nesse sentido de evolução. Você consegue evoluir se você gradativamente e constantemente, né, seguir ali certinho fazendo. Acho que a segunda dica, pro momento que a gente tá da internet, do Instagram, é não se comparar.
não começar correndo pensando que você precisa correr no pace 5, sem nem saber o que é pace, que você tem que correr uma meia maratona porque tá todo mundo correndo. Gente, não dá pra comparar. Não dá pra comparar, cada um tem um corpo, cada um tem uma realidade, não dá pra comparar. Tem que ser olhando pro seu quadradinho, pro seu corpo, pro seu esforço e seguir isso. Porque quando a gente compara, a gente vai sempre ou se diminuir. Eu falo isso até pensando em mim também, porque eu me comparo, é muito natural esse movimento pra gente. Então eu automaticamente vou lá e olho, fico olhando o feed lá e vejo uma blogueira, uma pessoa que corre muito rápido e eu fico, poxa, eu não corro assim. O que tá faltando em mim pra eu não correr assim? Só que não faz sentido esse pensamento. Eu me colocando em uma coisa que é de uma outra pessoa. Então, não se comparar ajuda muito nessa questão da corrida, porque, né, tá muito em alta. Uma terceira dica é observar e respeitar o seu corpo. Tudo bem, cada um com a sua realidade, mas a gente precisa respeitar o nosso corpo. Tem uma explicação para ser intercalado, um dia sim, um dia não. Um dia você descansa totalmente. Então a gente às vezes ou exige muito, do nada começa a correr, ou é muito esforço em algum músculo específico, vai lesionar, vai machucar, vai interferir. Tem muita questão, né, falando de eu não vou correr porque vai machucar o joelho, mas nem sempre. Você precisa observar o seu corpo, respeitar o seu corpo, fazer as coisas de forma gradativa. Porque o que lesiona é do nada um impacto ou a insistência do impacto sem um preparo, sem um fortalecimento. Então, se você é um sedentário, por exemplo, e do nada você quer começar a correr e corre todos os dias, vai lesionar. O seu músculo talvez precise de um fortalecimento, você precisa de um acompanhamento. Então, acho que esse é o ponto principal. E já engato na quarta dica, que é, se você puder, ter um acompanhamento é sempre bom. Ter um profissional que sabe, que vai analisar o seu contexto, que vai fazer um treino específico para você, perfeito. Já começar assim é ideal. Hoje eu vejo muita diferença de correr sendo acompanhado do que correr do nada, assim, sozinho. Faz diferença mesmo. Mas não precisa disso para começar, entende? Não precisa ter uma assessoria, um treinador para começar. Então não é uma desculpa. Não vou treinar porque não tenho um treinador. Então isso também fica de dica, porque para mim foi importante perceber isso. Não precisava de uma assessoria, mas eu queria ter um acompanhamento mais perto de alguém que soubesse para me ajudar na montagem dos meus treinos. Foi ótimo. Por fim, eu acho que a corrida é muito mais relacionada à nossa mente do que, claro, tem o corpo físico, óbvio, mas é muito mais a nossa mente. A nossa mente entender que nós podemos. Eu posso, eu consigo. Isso acontece comigo em diversos momentos na corrida. Meu corpo tá ali, super à disposição para correr, e a minha mente fala, trava, não vou conseguir fazer esse treino. Quando eu começo o treino assim, o treino é horrível. Ou eu não faço, não consigo correr até o final, porque até tem o termo, né, quebrar. Quando o pessoal fala, quebrei na corrida. Porque não conseguiu ir até o final, não conseguiu concluir o treino, não foi, não encaixou, não conseguiu correr, cansou rápido. Quando acontece isso, acabou. Realmente não vai conseguir. Então tem dia que isso acontece. Por vezes está relacionado a uma lesão, mas pra mim, na maioria das vezes, comigo, é relacionado à minha mente. Quando eu vou distraída, quando eu vou com muita coisa na cabeça, não tô ali naquela vibe, é horrível. Se você tá pensando em correr, caminhar, correr, só vai. É assim, pra mim é uma atividade física, uma das mais acessíveis e simples de se fazer, que ajuda em tanta coisa. Ajuda, motiva, te dá mais ânimo, mais força, mais resistência, ajuda na saúde, no corpo, né? Enfim, gente, eu amo, sou apaixonada. Todo mundo que fala comigo sobre isso, eu fico, nossa, horas conversando, porque eu amo mesmo. Indico pra todo mundo, queria que todo mundo corresse. Se esse vídeo te ajudou, te incentivou de alguma forma, comenta aqui.
Se você já corre também, comenta aqui, vamos junto. Na próxima corrida que eu vou fazer também, eu compartilho mais um pouco. E a gente vai tendo, né, esses momentos de motivação e de compartilhar coisas boas. Obrigada por assistir até aqui. Beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.